Não, então, só para pegar o gancho do início que tu começou a falar, como você disse, a gente não está fazendo apologia à religião, mas assim, as próprias pesquisas mostram que a religião, mesmo considerando o elemento de que, pô, se você está numa religião, você está numa comunidade, e participar de comunidades é uma coisa que está ligada a aumento de sentido e tal. Mas ainda assim, a religião ela não fornece só a comunidade, a religião ela fornece a metanarrativa, É, que faz com que a pessoa ela se veja como uma gota no meio de um oceano. Ou seja, ela é um personagem de uma história maior, que inclui a própria natureza da realidade. Isso é importantíssimo, e isso é uma coisa que a modernidade não fornece. tem a ver com a autotranscendência que eu estava falando, Tem a ver com justamente. autotranscendência, sim. As metanarrativas, elas facilitam a autotranscendência. E Exatamente. isso, assim, isso não significa que a metanarrativa seja verdadeira. Você pode ter uma metanarrativa totalmente mentirosa, um engodo, mas ainda assim é uma metanarrativa. E isso está ligado ao aumento de experiência de sentido. E a religião fornece isso, mas, por exemplo, se você faz parte da força jovem de um time, você vai ter o elemento da comunidade, mas você não vai ter o elemento da metanarrativa. Por mais que você pessoalmente possa conectar aquilo à tua história, igual você deu o exemplo do teu pai e tal. Mas ainda assim, o time, ele vai te deixar feliz, a vitória dele vai te deixar feliz, você vai associar ele com várias coisas significativas na tua vida, mas o time não fornece uma metanarrativa. Você não pensa assim, não, no início era o Botafogo e depois era o Narrativa cósmica. Verbo. É, o narrativa Não é cósmica. isso, entendeu? Não, eu Tipo assim, sei. não, tem uma parte da minha alma que é botafoguense. Não tem muito isso, entendeu? Então é por isso que time, sim, provavelmente pode estar ligado, sim, experiência de sentido, mas não é ele não propicia uma experiência de sentido tão forte quanto a religião, ainda assim. Não, mas assim, muitas vezes são sentimentos bastante análogos, assim, de Não, é pertencimento a. análogo em termos da qualidade do sentimento, mas não no nível dele. É, mas falando do ponto de vista psicológico mesmo, não no sentido da metanarrativa de organizar. Não, mas eu tô falando do ponto de vista psicológico. A experiência de sentido ela é maior quando você participa de uma religião. Do ponto de vista psicológico mesmo, eu tô falando. Hum. As maiores experiências de sentido, elas estão ligadas a fazer parte de uma religião, ter filho, e tem mais alguma outra coisa que eu não lembro agora. Entendeu? Então assim, a experiência. É por isso que que eu dei esse chute há uns minutos atrás, sobre a modernidade ser uma época em que a gente tem um pouco mais de dificuldade de ter sentido, de ver a nossa vida como tendo significado do que provavelmente durante todo o resto da história humana. É por isso. Porque, bom, a religião ela era mais influente, né, ao longo da história humana, muito mais do que é hoje. Então, assim, se você ao longo dos séculos mais recentes você perde a preponderância e o poder daquela fonte cultural, que é a fonte de maior, que é a maior fonte de sentido que se tem, então, assim, é meio natural você especular que, então hoje a gente tem uma certa crise de sentido. Por isso, em parte, né? Isso que eu tô querendo dizer. Eu até lembrei de um livro chamado The Courage to Be, A Coragem de Ser, do Paul Tillich, que é um teólogo, inclusive, né? Ele é teólogo? Não sei. Acho que é. Ah. E porque assim, quando fala a religião também fica uma coisa muito ampla, né? A religiosidade pode ser algo mais superficial ou mais profundo. Eu acho que é uma palavra que é predisposta a gerar conflitos de interpretação, inclusive. Então, Uhum. acho até bom você explicar um pouco melhor o que você está falando quando fala de religião. Porque muitas vezes está até ligado justamente a uma pessoa ser bitolada e ter algum tipo de terceirização do pensamento e seguir no piloto automático que um pastor fale, por exemplo. Ah, sim. Coisas Uhum. desse tipo. E aí eu lembrei desse Sim. livro que ele fala The Courage to Be. Ele fala. Tem uma parte que me marcou. Eu não li o livro todo, li uns pedaços. É até um livro que eu quero pegar para ler. O Verveek, inclusive, recomenda esse. Ele indica, né? Sim. Que ele fala: o que eu faço com o meu Deus quando o meu Deus me abandona? E é aí que vem o sentimento religioso mesmo. Uma coisa assim, eu não sei se eu tô colocando nas minhas palavras e modifiquei um pouco a ideia inicial do autor, mas pelo menos foi dessa maneira que bateu em mim. No sentido de que muitas vezes as pessoas buscam um Deus como uma espécie de grande pai para me dar amparo existencial e algum tipo de assistencialismo, né, terceirizado para o cosmos, sei lá, porque a vida é fonte de angústia e de terror mesmo, a começar pela morte, pela perda das pessoas que a gente ama, o nosso envelhecimento e tudo mais.
Então, isso seria, entre aspas, o abandono do meu Deus. O meu Deus me abandonou quando a minha mãe morreu, por exemplo, né? Você se sentir desamparado diante de uma ordem cósmica na qual você não tem muito poder, não tem, você se vê impotente diante de uma realidade do destino que te engole. Uhum. E aí, justamente nesse ponto, o Paul Tillich fala sobre o sentimento de religiosidade, de religião, de conexão com algo transcendente, quando você se sente abandonado por um Deus, né? E não uma religião nesse sentido mais rasteiro, digamos assim, de só ter um Deus que vai me fornecer, sei lá, me ajudar a passar de ano, me ajudar Sim, nesse sim, sentido mais infantilizado, eu diria, assim, né? sim, Um Deus que sim. vai me conceder prêmios ou que vai entendeu? Me ajudar a me livrar de um problema, coisas desse tipo. Experiência de sentido ligada à religião não é você ter religião naquele sentido assim, eu rezo todo dia pra Deus fazer o Botafogo ganhar o título. Não é isso. Exatamente, Porque Não é religião isso. eu acho que é uma palavra que traz muito um potencial para mal entendidos gigantesco, assim, né? E não é disso que a Sim. gente está falando, né? Então, é porque a gente. Isso daí eu acho que a gente deveria falar num outro episódio, que é um mega parêntese, mas ele é muito denso para encaixar nesse episódio, mas eu vou dar uma complementada. É porque assim, a gente pode falar da religião como instituição, né? Então, tipo, eu sou católico, eu sou protestante, eu vou numa instituição, eu sou budista, frequento uma sangha budista. Isso é você fazer parte de uma religião formal. Só que fazer parte da religião formal não garante que você vai ter uma experiência de religiosidade. Então, uma experiência intrínseca de religiosidade, que é aquela experiência que está ligada a você ter uma verdadeira conexão com algo que faça você se sentir parte de algo, de uma coisa maior do que você. Exato. Isso é religiosidade intrínseca. Tem a religiosidade extrínseca, que é aquela religiosidade que é assim, eu vou lá na missa, executo ali os rituais, eu nem sei por que eu tô fazendo aquele monte de coisa, saio de lá, começo a falar mal de todo mundo, vou Às vezes beber, até vai pra paquerar, tipo assim. Isso. Vai falar Isso é mal do religião teu. extrínseca, Mas é o que tem muito, né? Assim, por isso que eu acho Tem muito, sim, sim. É a aquela maioria, forma de... talvez, eu É diria. a maioria, sim. É a experiência ordinária da coisa, né? Aquela... Você tá lá performando externamente os ritos e tal, mas você não dá mínima pro significado profundo que aquilo tem. Como estudar pra Não é disso que a passar gente de tá ano. falando. Como estudar pra passar de ano e colar na prova. Tipo, eu vou na igreja pra fazer uma promessa pro passar de ano. Não é isso que a gente tá falando aqui. É aquela experiência legítima, profunda, que faz você entender que você é uma gota no oceano, que você é uma peça de um esquema maior. Sim. E até sentir formas de amor mais rebuscadas, no sentido de um amor pela humanidade, um amor pela vida, um amor... não só eu amo aquele que me beneficia, eu amo meu amigo que porque é meu amigo, mas até experimentar uma forma de amor da vida, ágape, né? Assim, um amor religioso nesse sentido mais profundo, né? Sim. E aí, esse tipo de religiosidade mais profunda, ele pode estar presente fazendo você parte de uma instituição religiosa ou não. Exatamente. Só que tem um outro lado. Eu acho que tanto tem essa confusão de você achar que religiosidade é você fazer parte de uma religião, quanto tem também aquela confusão que não, a religiosidade está desconectada de fazer parte de uma instituição religiosa. Também não é por aí. Você pode ser um religioso, sei lá, um católico muito profundamente conectado àquela crença, mas você pode ser uma pessoa que não tem... você tem aquele tipo de espiritualidade autoral, né? Não, eu tenho a minha crença em Deus, eu acredito no meu Deus, sabe? Aquela pessoa que meio New Age, assim, eu acredito nos cristais, nas fadas. Essa pessoa também pode ter uma experiência completamente superficial com a coisa. Ela não vai ter também essa característica de se sentir parte de um todo e derivar dessa experiência o significado de vida. Pode ser também. Que é o que a gente vê muito, inclusive, nas novas gerações, né? As pessoas... Uma coisa quase estética só, né? Assim. Uma coisa meio estética, tipo assim, eu sou Wicca, eu rezo por as forças da natureza. Tá, mas assim, é uma parada meio gourmet que você usa pra ficar ostentando pros amiguinhos e usando cordão, não sei o quê. Não é uma coisa que tem... Usando cordão com crista como esmeralda, assim. Aqui, tá vendo aqui minha espiritualidade, uma pedrinha. Tá, mas assim, você pode usar a pedra... Não é disso que a gente tá falando, é importante não deixar claro. Você pode também ter uma experiência completamente superficial tendo esse tipo de religiosidade aí, entendeu?
Então, não necessariamente você tem que fazer parte de uma religião, mas também não necessariamente você não tem que fazer parte de uma para ter essa experiência profunda. Não, mas eu acho que foi um parênteses muito importante, tá? Você falou, falar em outro episódio e tal. Acho que não. Acho que foi Porque é um assunto muito denso e a gente poderia falar 1 hora só sobre isso, né? Não, tudo bem, mas eu acho que é importante falar nesse, que é o primeiro dentro desse tema, porque esse tipo de confusão, assim, é muito comum. Muito comum. Sim. E aí eu acho que cai numa coisa que a gente até falou anteriormente, que dá pra costurar, que foi, eu falei que era uma palavra que eu gosto, né? Autenticidade. E já que o tema é sentido de vida, crise de sentido, busca de sentido, esse sentimento de religiosidade, assim como qualquer outro, ele pode ser mais ou menos autêntico, né? E pode ser mais ou menos relacionado a você querer aparentar algo que você não é, mas no sentido gourmet estético, como a gente está falando, ou, além do mais hoje em dia, com rede social, na era do espetáculo, né? Na era do narcisismo, na era dos likes, na era onde eu alimento o meu ego através do que eu posto e do retorno que eu tenho dos meus seguidores, etc, etc. O que mais tem muitas vezes, um distanciamento significativo entre aparência e essência. A pessoa aparenta ser algo porque é legal aparentar ser aquilo. Então não é disso que a gente está falando, né? Se a gente está falando de sentido de vida, de senso de propósito, de senso de direção, experiências significativas onde eu me conecto com aspectos profundos do meu eu e e alimento as minhas sementes para que elas floresçam, digamos assim. A gente está falando de algo relacionado a uma autenticidade, a um sentimento genuíno, né? E não a se fazer aquilo para obtenção de likes ou algum tipo de ganho social qualquer, né? A gente está falando da experiência genuína mesmo. Até tem autores que falam em processos de individuação, sei lá, o Jung, o Eric Fromm fala em modo ser em detrimento ao modo ter. Enfim, vários autores podem colocar de formas diferentes, mas a gente não tá falando de uma religiosidade mais rasteira, né? Ou de encontrar uma narrativa cósmica para uma explicação, mas só para como é que eu posso dizer? Para redução de uma eventual dissonância cognitiva que a gente faz o tempo inteiro no dia a dia. Não, a gente não tá falando disso. A gente tá falando de uma compreensão mais profunda de por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui, né? Assim, e uma conexão também com os seus valores mais profundos, né? Acho que sentidos de vida também tem a ver com isso. A você, o próprio John Vervaeke fala de relevance realization, né? A percepção daquilo que realmente importa. Uma pessoa com uma vida mais plena de propósito e sentido, ela tá menos à deriva, tá menos como um barco perdido no mar numa tempestade, né? Ela consegue identificar o que de fato importa para ela, né? Numa situação. Eu posso estar numa festa me divertindo, mas uma pessoa que eu amo muito me liga muito mal e tal. Você saber o que de fato te conecta com as tuas prioridades. É o que distingue uma pessoa que é sábia e uma pessoa que não é sábia, né? A sabedoria não tem a ver com conhecimento. Exatamente. Ela tem a ver com você saber distinguir as prioridades. Exatamente. Ter uma percepção de relevância para tua vida como um todo, né? Senão você fica ali na festa ou fica e deixa uma pessoa que se ama muito de lado e aí depois você fala, caramba, tipo, né, é uma pessoa meio desconectada com o que importa e depois vai gerar uma série de outros sintomas sociais ou até sintomas psicológicos que vão gerar desconforto, mal-estar e uma série de outras coisas. Então acho que a pessoa que tem uma vida rica de sentido, ela também tá mais integrada, né? Ela é menos fragmentada. Sim. Porque tem a ver com a capacidade de montar narrativa, né? Você monta uma narrativa pessoal, tanto interior quanto sua no esquema mais geral. Então, uma vida coerente, integrada. Sim. Num todo mais coerente. Não lembrei até do filme A Substância com a Demi Moore. E de uma perda de sentido, né? naquela de uma vida que estava muito centrada num determinado aspecto dela, né, que era a beleza, o sucesso e etc, e de como aquilo foi com o passar do tempo, o envelhecimento, enfim, a própria condição humana, que é o que todos nós vamos atravessar,
ela ir pouco a pouco experimentando uma perda de sentido e uma falta de coerência da vida dela daquele momento num todo maior, né? Uhum. Sim.